Olá, família Jet, sejam bem-vindos a mais um episódio do JetCast. E o nosso convidado de hoje é o meu colega de bancada, Nivaldo Augusto Rosa, Nivaldo da Viagem Chapecó, e para nós, o presbítero Nivaldo. Seja bem-vindo, meu amigo, e hoje a gente quer conhecer um pouco mais da tua história, quer saber mais aí quem é o Nivaldo. Então, tudo bem, seja bem-vindo. Olá, meu amigo Como é que você está? Denner. Tudo bem? Tudo certo. Muito bom, que alegria estar aqui como convidado, né, nessa oportunidade para falar um pouquinho da minha história, né, compartilhar um pouquinho nessa live aqui, nesse bate-papo, nesse podcast, no nosso JetCast, né, um pouquinho da minha história. Nivaldo da Viagem Chapecó, por quê? Porque, como você falou, né? Aham. Porque já é uma empresa familiar aí que está com 43 anos de história, Uau. qual foi na semana passada aí, a gente até fez uma comemoração interna lá com família, funcionários, e até postou aí na rede social 43 anos de história da Viagem Chapecó, né, empresa fundada pela família, pelos meus pais, Uhum. e que já fazem aí 20 anos que eu estou nessa empresa. Cresci ali, aprendi teoria e prática, né, na Viagem Chapecó, uma empresa de transporte com ônibus, van, micro-ônibus, ônibus de todos os tipos, né? Agora a gente conseguiu chegar no patamar dos ônibus mais modernos, os 2 andares, os mais confortáveis, né? Que viajam o Brasil Que e o viajam o mundo. Brasil e o Mercosul. E nessa história da empresa familiar, né, Denner, fundada pelos meus pais, como eu falei, numa região aqui interior do município de Chapecó, interior do Borma, na Uhum. Barra da Chalana, né, onde eu tenho minhas raízes lá, muitos amigos por lá. Mas eu quero, então, agradecer pelos meus pais, por esse pontapé inicial, por ter iniciado tudo isso, né? E também aos amigos que eu tenho lá e a minha família, né? O meu irmão Kleder, família dele que ele constituiu, a minha irmã Clarita e a família dela que ela constituiu, né? Minha família, a Adri, as filhas. Então, honrando a eles por estarmos juntos, né? Por construirmos tudo isso juntos, todos esses anos de história. E também a todos os amigos, parceiros, clientes, colaboradores, motoristas, né? Que estão juntos conosco e constroem junto com a gente aí esses 40 e tantos anos de história, Legal. né? Tive a oportunidade também não só de trabalhar internamente no escritório da empresa, mas também de fazer muitas viagens, tanto como motorista, habilitado a dirigir essas máquinas aí, mas também como guia de grupo, viajei ao Mercosul. Então, oportunidade também de conhecer esses lugares maravilhosos que proporcionam, né? Que essa atividade proporciona. Que deve ser muito legal, diga-se de passagem. Nivaldo, eu ouvi uma história, gostaria que tu contasse mais sobre ela, que até na igreja tu vinha de ônibus. Detalhe, né? Em algumas oportunidades, né? Tava fazendo uma atividade com o ônibus e chegava próximo ao horário Mas do não, culto. não perdi o culto. Não dava tempo de ir em casa, deixar o ônibus pegar o automóvel, né? Mas realmente esses dias eu estava falando sobre isso, né? Lá no início, né? Terminava o serviço ali, já estacionava o ônibus e ia no culto. Só É, não dava para tirar a vaga de estacionamento, senão o pessoal ficava chateado, né? porque ocupa vários lugares. Nivaldo, isso quer dizer que há alguns anos também que você já tá na JET, né? Quantos anos que tu tá Exato. na igreja? Conta um pouco pra nós aí do presbítero Nivaldo, dessa história que tu tem aqui também servindo na igreja, desde o diaconato, salva-vidas depois, enfim, conta pra nós Isso disso. aí. Então, meu amigo, para você ter uma ideia, quando eu cheguei ali em 2009, não existia ainda a denominação salva-vidas, né? Existiam justamente o corpo diaconal, corpo que é o ministério ali que até hoje recepciona as pessoas, né? Cuida de estacionamento. E glórias a Deus que agora nós temos também os salva-vidas, né? Que dão um apoio enorme, acolhem pessoas, fazem a diferença, né? Aqui nos cultos, recebendo as pessoas com carinho aí desde o momento da chegada das pessoas, né? Então lá se vão aí 15 anos
aqui nessa igreja, né? Que aí no início tinha outro nome. Esses dias a gente ouviu um pouquinho a pastora Laíde, né? Coisa linda a história, Muito linda. né? Ela tá ali antes de mim. E é um bom tempo mesmo, tá, Denner? É um orgulho para mim ter a minha família hoje dentro da igreja, Toda a podendo família. experimentar. Sua filha serve também na Minha igreja. filha, Laura, né, Seu genro. serve, o genro, Gustavo, elas servem no culto dos jovens, né, no Next Level, líderes aqui, podendo auxiliar e também ser ministrados, né? Porque de nada adianta nós falarmos aqui que tem 15 anos de igreja se nós não estamos com o coração dispostos a ser ministrados a todo o tempo, né? E isso realmente é algo que eu aprendi nessa caminhada. Por quê? Porque em 15 anos, em alguns momentos, você se percebe que você tá mais. Não é a palavra não é parado, mas assim, você percebe que quando você fica longe da presença do Senhor, você passa por dificuldades maiores. Quando você consegue estar constantemente buscando a Deus na presença do Senhor, você pode até ter uma dificuldade, porém, com o Senhor do nosso lado, nos dando direcionamento, tudo se torna mais fácil. Amém. Nivaldo, tu teve inclusive um testemunho de transformação, onde sua casa, seu casamento, Deus restaurou todas as coisas e hoje com certeza tu serve aqui com gratidão pelo que Deus fez na sua vida, né? Na sua história, né? Exatamente. Que bênção, né? É uma história realmente ali no início, na minha chegada na JET, né? Foi por questões relacionais, Uhum. né? Eu cheguei precisando de acolhimento, precisando aí de um ombro amigo, precisando de alguém que me ouvisse, para me contar a minha história primeiramente. E depois de um tempo sendo ministrado, participando no início lá dos jovens, né? Foi onde tinha muitas pessoas que eu me identificava na juventude ali. E houve toda uma transformação. Porém, no início, o que que acontece? Nós chegamos na igreja com uma situação, geralmente, estou citando o meu caso, e buscando algo no Senhor, algo que o Senhor pode nos entregar, né? Porém, como o pastor Daniel sempre fala, o maior dos milagres não é na cura da enfermidade, ou não é naquele problema que para ti é o problema mais grave do mundo. Ah, é uma questão relacional. É o pior problema que eu vou enfrentar na vida. Porém, o maior milagre não está na restauração da tua questão relacional, mas está na nossa cura interior, na cura do nosso coração, e nós passarmos a entender quem Deus é e que Deus ele quer se relacionar conosco, ele quer o nosso coração, ele quer a nossa mente, ele quer a nossa entrega nessa questão do servir, né? Que você seja restaurado, que você entenda que o melhor é estar aprendendo o que o Senhor quer falar conosco, que é a sua palavra, que é direcionamento para como você conduzir a sua casa e a sua família. Então, confesso que no início as pessoas, que foi o meu caso, vêm buscando algo no Senhor, buscando uma restauração. E colocando, às vezes, no início até algumas estacas, no sentido de, bom, eu estou aqui, estou experimentando isso, mas assim, é um tempo aí, né? Eu creio que Deus vai entregar essa bênção, né? Mas nós aprendemos, e eu consegui aprender que não é o nosso tempo, que tudo acontece no tempo que o Senhor quer. Amém. Né? E quando se passou esse primeiro período que eu falei, olha, eu acho que em 3, 6 meses aí, algo vai ser mexido aí, né? Deus vai entregar essa Mover. bênção, vai mover. Porém, nesse tempo eu consegui entender que o que o Senhor quer de nós é o nosso coração, é se relacionar conosco, é nos transformar a tal ponto, Denner, que o principal passa a não ser a cura, a restauração daquilo que nós colocamos diante do Senhor. Mas o principal milagre é o nosso coração, a nossa mente estar ligados em Cristo. Amém. Nivaldo, e o que te motiva tanto a servir pessoas, ajudar pessoas? A gente sabe que além de discipular pessoas, como líder de clã, estar também em frente aos salva-vidas, aos diáconos da igreja, né? Mas também você é envolvido em muitas ações sociais,
frequentemente acompanha, inclusive, as ações que a Abjet, a Associação Beneficente aqui da igreja, realiza. Por que teu coração queima, cara? O que mais atrai você estar em frente a cuidar realmente de pessoas? Então, eu olho para a minha história, todo esse tempo aqui, a transformação que houve, eu consigo ver Deus em todas as questões da minha vida. Se eu for colocar situações de trabalho, nós não buscamos apenas questões materiais, mas por nosso coração estar disponível ao Senhor, e quando nós conseguimos entregar a Deus todas as áreas, o Senhor ele transforma a nossa vida, ele transforma a nossa casa, ele dá direcionamento no sustento onde nós estamos diariamente ali buscando o pão, o Senhor dá direcionamento para que nós possamos alcançar conquistas e ser grato a Deus por essas conquistas, né? Então, vendo tudo isso na minha vida, na minha família, eu sou o primeiro da família a ser cristão, a ser evangélico. Certo. Então, isso nos leva também ao compromisso de sermos exemplo, né? De sermos espelho, porque nós sabemos, né, que palavras elas dão direcionamento, mas os exemplos arrastam, como a gente fala, né, Dender? Então é isso que nos motiva, me motiva a estar disposto na obra, servindo. Passei pelo corpo diaconal, ainda sirvo junto com o corpo diaconal, aqui na recepção, na igreja, nos trabalhos, na intercessão dos cultos, né? Estou hoje como presbítero também, fui consagrado agora em fevereiro deste ano, 2024, ao presbitério da igreja. Para mim uma honra fazer parte, porque nós entendemos biblicamente, Denner, que o presbitério ele nada mais é que um cuidado como fosse o que o pastor faz. Existem muitas dúvidas, né? Inclusive, qual é a função do presbítero, né? Isso aí, exatamente. Cuidar de pessoas, assim como é a função do pastor. Cuidar de pessoas, né? E lá nós temos registrado isso na palavra do Senhor, onde fala todas as, vamos dizer, funções, né, do presbitério. Ali você tem 90% delas são relacionadas, não é a profecias, não é a coisas no sentido de ensinamento. 90% das aptidões do presbítero, do pastor que vai cuidar pessoas, está relacionada ao caráter. Então, algo que nos motiva, nos impulsiona nós estarmos em uma igreja, nós estarmos em um ministério, mas nós estarmos em constante desenvolvimento do nosso caráter, que é o que nos faz crescer, que é o que nos faz entender que nós precisamos estar num grupo de intercessão, nós precisamos estar num grupo de presbitério, nós precisamos estar ligados aos ministérios, participando dos cultos, né? Participando dos clãs, impulsionando pessoas, sentando com pessoas, né? E também onde nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa casa. Então, quando nós estamos perto, estamos convivendo nesse meio, né, nós sabemos que é como um braseiro, né? Ele aquece o outro, uma pessoa aquece a outra, uma pessoa consegue conversar com a outra, ser ombro amigo, assim como eu fui recepcionado aqui, né? Pelo pastor Daniel, na época, a igreja com, vamos dizer assim, 100 membros, aproximadamente, né? Lá no início, né? 2009. Então, isso é o que nos impulsiona, né? O que me faz ver hoje a minha família dentro da igreja. Eu acho que todos nós, nosso primeiro ministério, como nós temos falado aqui com pessoas, é a família. É a nossa casa, né? Então, ver a minha casa hoje, servindo ao Senhor, estando aqui nos cultos, né? Conseguindo ver Deus lá na empresa da família, prosperando e poder ser gratos a isso, eu acho que a nossa maior recompensa é essa. Glória a Deus. Presbítero Nivaldo, frequentemente nossos pastores aí citam seu nome nas pregações, principalmente quando tratam de assuntos como esse. No começo foi assim, o Nivaldo estava lá, né, Nivaldo? É isso aí. Confirma pra gente aí, Nivaldo. Era ou não era desse jeito? Então é sinal que realmente tem uma caminhada, né? Agora, eu quero saber se tu tem algo que tu lembra, uma mensagem, um conselho que tu recebeu lá no começo da tua trajetória com Deus, lá na tua chegada na igreja, que fez a diferença na sua vida, que talvez tu aplique até hoje e que possa ser
útil para alguém que está ouvindo também hoje? Interessante, Denner. Nós falávamos agora outro dia até com o pastor Pacheco, e ele falava assim, olha, aqui algumas pessoas, os primeiros que estão aqui há muito tempo, o Nivaldo inclusive, ele falando comigo, né, deve ser aqui, está entre as 100 pessoas que estavam no início dentro da igreja. Então, para mim é uma grata satisfação isso, né, ter esse reconhecimento de estar há tanto tempo aqui nesse ministério, de ter sido cuidado lá no início, né, pastor Daniel, outras pessoas que passaram pela igreja e a gente percebe que não estão mais. Daqui a pouco estão em outras denominações e tudo mais, mas nós sabemos que muitas pessoas se perdem pelo caminho também. Infelizmente, né? Infelizmente, por alguns motivos, passam por lutas. Talvez também pessoas que tinham tempo de caminhada, sei lá, 10 anos de igreja, mas por situações, circunstâncias, talvez promessas que não foram geradas, frustrações, Dender. E aí eu já entrando um pouquinho na resposta do que você falou. Algo que eu vivi lá no início e que talvez eu poderia transmitir é isso. Todos nós temos uma palavra. Nós temos ouvido ministrações aqui que falam que se você tem uma palavra, você tem tudo. Porque quando a palavra é de Deus sobre a sua vida, basta nós permanecermos que ela será gerada. Como é um corpo, é uma igreja, todos nós temos uma função nesse corpo. Então todos nós, quando nós se achegamos a Deus, todos nós temos uma palavra que perto de Deus, perto de Jesus, nós estamos no melhor lugar, né? E no tempo certo todas as coisas vão ser realizadas na nossa vida. Mas talvez algo que eu preciso falar nesse momento, respondendo a ti, seria nesse sentido, quando há algumas frustrações, ou por talvez não acontecer no tempo em que as pessoas esperam, as pessoas se frustram e nessa frustração talvez olham para o lado, né? Param de olhar para Jesus, na questão lá, caminhando sobre as águas, enquanto estava olhando para Jesus, Pedro estava conseguindo caminhar, né? Mas daqui a pouco se frustram e olham para o lado e quando vê, não conseguem mais se manter. Então eu creio que o maior problema, né? A maior questão hoje que muitas pessoas acabam desistindo, caindo, esfriando, como nós falava agora há pouco, né, que nós somos como um braseiro, precisamos estar perto, precisamos estar ouvindo a palavra, lendo a palavra, orando, nos impulsionando. Aí você fica pertinho de Jesus. Quando você começa a se afastar, automaticamente você vai esfriando. Então esse é o conselho que eu dou hoje, não deixa esmorecer. Se você tem uma palavra do Senhor, pode levar um tempo, pode levar um certo tempo, mas vai acontecer. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, né? Eventos que mostram ali que há um tempo. Mas, porém, essas passagens são as mais marcantes que nós citamos até hoje. No transmitir uma mensagem, né? A mulher do fluxo de sangue foi lá tantos anos. Porém, quando ela viu a oportunidade que ela, com Jesus, pela fé dela, ela foi curada. Então, que todos nós que temos uma palavra, ouvindo isso, que nós possamos entender que no momento certo vai acontecer. Né? Não desista, não saia da presença do Senhor. Busque em oração, coloque a sua família dentro da igreja e no momento certo tudo vai acontecer. Comigo foi assim. Quando eu falava agora há pouco da questão... Vamos agradecer, né? Nosso amigo Thiago, Jet Coffee, gente, é maravilhoso. Os cafés, as bebidas. Eu chego sem avisar, né? Cara, é a melhor surpresa que a gente tem aqui, né? O nosso cafezinho. Obrigado, Thiago. Gente, fiquem à vontade. Vem aqui no Jet Coffee, você vai saborear pratos quentes, bebidas quentes e geladas também, e pratos maravilhosos feitos com carinho, com amor, todos feitos na hora para você. É maravilhoso, um espaço aconchegante onde a gente pode conversar, fazer aqui um devocional,
trocar uma ideia, fazer uma reunião, estudar. Os alunos também podem vir aqui estudar. Tem Wi-Fi liberado, enfim, é o espaço ideal para quem quer vir aqui ter um tempo de qualidade, né, Nivaldo? Antes dos cultos, após os cultos, bater um papo. E durante o dia, né? E durante o dia todo. Durante o né? dia todo, né? É uma bênção. É uma Eu acho grande que bênção. só é na segunda de manhã que não abre. Existe O restante até a gente pode pedir depois pro Thiagão, todo se ele, momento. quando ele vir aqui. É só na segunda até meio-dia que não abre. Que tem Depois é diretão. Mas se não, durante a semana aí o pessoal pode vir aqui que é... Aproveita que tá top. E eu falava, Denner, que foi comigo assim, que a promessa, quando eu entrei na igreja em dificuldade, eu tive uma promessa do Senhor. Tava ali um profeta na igreja, ao qual nós reconhecíamos a autoridade dele como profeta. Eu recebi uma palavra do Senhor, né? Algumas pessoas lembram até hoje e falam comigo que aquela situação seria restaurada na minha vida. Amém. E a aliança estaria restaurada na minha mão novamente. Glória a Deus. Mas houve um tempo. Houve um tempo de busca. Uma hora a gente pode bater um papo até com a Adri junto, que é minha esposa, né? Seria um prazer. Contar Será um prazer. essa história, né? Mas houve um tempo. A ponto que se eu me deixasse levar pelo coração, pelo sentimento, não está sendo gerado, está indo ao contrário, a promessa houve. Portanto, quando ia passando o tempo, a situação parecia que era o contrário da promessa. E a Teve demora. que haver perseverança, aprendizado da palavra, até o momento em que o Senhor virou a chave. Foi um milagre na Amém. minha vida. Então, hoje, eu queria dizer isso para as pessoas, quando você está vivendo uma situação que está difícil, que a promessa não está sendo gerada, quando parece que não vai acontecer, não desista. Quando as pessoas entram para a igreja e falam, poxa, agora que eu vim para a igreja, as coisas estão acontecendo ao contrário, está mais difícil. No relacionamento está mais difícil. Complicou minha vida. Na minha vida financeira está mais difícil. Né? Não desista, né? Muito Permaneça, importante. Muito né? importante, Nivaldo. O inimigo não vai vencer sobre a sua vida, porque o maior é Jesus sobre a nossa casa. E a gente tem essa cobertura espiritual, nós estando com Deus, Nivaldo. A gente não precisa temer a tempestade, porque a gente sabe que Jesus está no nosso barco. A tempestade virá, mas a diferença é que dessa vez Ele está no barco. Jesus. Então a gente tem que ficar tranquilo e confiar que o melhor Ele fará no tempo que Ele quiser, no tempo do jeito do Senhor. dele, da forma que Ele tem para operar. Mas a vontade dele é boa. Isso a gente tem que entender. A vontade de Deus para as nossas vidas é boa, é perfeita, é agradável à sua vontade. Permanecer. Nós temos que entender isso e permanecer. Nivaldo, que tempo de qualidade, cara. Eu tenho certeza que muitas pessoas querem ainda conhecer mais, talvez tomar um café contigo. Tu tem rede social? Como que as pessoas te encontram? Aqui na igreja é só vir em alguns dos cultos, porque você tá em todos, né, Nivaldo? Todos, estamos em na todos. área Não, aí, né? não é difícil de te encontrar aqui na igreja. Agora, quem quer te encontrar aí fora, como é que faz? Pode me chamar lá na rede social. Tem Instagram, Facebook? Tem Quais Instagram, pode chamar lá no Nivaldo_Augusto. Lá no Instagram, inclusive lá tem o meu WhatsApp. Uhum. Tem um dos contatos meu lá. Legal, Achei dois legal. lá. Prático. Para bater um papo, tomar um café, nos conhecermos, né? Eu gosto disso, gosto de me relacionar com pessoas, né? Conversar, dar atenção, devida atenção, né? Porque eu acho que é onde nós construímos, até mesmo por questões profissionais, né, Dani? Nós precisamos do network, nos conectarmos com pessoas, né? E, cara, eu quero até deixar um agradecimento aqui a essa igreja, a Jet Church, Getsemane, deixar um agradecimento especial por cada líder, né? Conheço aqui praticamente 100% das pessoas, no sentido de liderança, né? Como é uma igreja que cresce muito, não vai conhecer todos os membros, mas quero dizer que sim, estou à disposição. Agradeço a família toda aí do pastor Daniel, são as primeiras pessoas que eu tive contato, né? E agora também pastor Pacheco, tenho conversado muito com ele. E pastor Daniel citou exemplos de que quando eu cheguei na igreja, ele me acolheu na casa dele, cara. Esses dias a gente tomou um café aqui com a liderança e aí ele lembrou disso. A pastora Kênia estava junto, né? Me acolheram na casa dele para bater um papo. A gente sabe que como cresceu demais, ele não pode fazer isso hoje com 100% das pessoas, porque vai prejudicar a casa dele, e não é isso que nós queremos, né? Os pastores, os líderes, eles têm que ter o tempo dentro da sua casa também, né? Mas é o agradecimento que eu quero deixar a cada pessoa aqui,
desde quem está servindo café, desde a galera do estacionamento. Galera do estacionamento aqui da recepção que eu vi vai saber do que eu estou falando. Eu chego aqui, eu já cumprimento a galera lá de fora. A simplicidade que tem que ser, né? Nós crescemos assim. Com certeza. E não importa São se valores, você né? cresceu, são valores. Você não vai deixar de cumprimentar as pessoas, né? Então, esse é o Nivaldo aí da Viagem de Chapecó. Nivaldo obreiro aqui, né? Presbítero da igreja. Nivaldo do JetCast. Esposo da Adri, né? Pai da Laura, a gente já falou que serve aqui. E da Marina, de 10 anos, que tá adorando aí já os cultos, né? Que Se falar legal, pra ela que ela cara. tá indo no cultinho dos teens, ela fala, pai, não é cultinho, é culto. É culto. Não é nada de Não cultinho. sou criança, pai. Que bênção. Nivaldo, prazer em te receber aqui hoje para ter uma conversa contigo. A gente teve aqui tantos convidados que passaram aqui nessa mesa. Somos gratos aqui por poder sentar e ouvir tantas histórias, né? Ouvir um pouco de todos que aqui estiveram. E quero deixar agora esse tempo aí para tuas considerações finais. Quem sabe algo importante que a gente não comentou aqui antes da gente se despedir. Exato, Denner. Eu quero aproveitar e falar que algo importante que nós já temos conversado aqui com a liderança da igreja, que é a questão do meu nome como pré-candidato a vereador na cidade Aí de que eu me Chapecó. refiro. Eu achei que tu não ia entrar nesse assunto. Aí, Agora, oficialmente, então, a gente tem esse livre arbítrio aqui para conversar sobre isso. isso. Então, Vamos lá. pré-candidato. Uhum. Por que pré-candidato a vereador em Chapecó? Porque, por regimento, a gente não registrou ainda, não deu o prazo limite, então ninguém de nós aqui, até esse momento, fim de julho aí, ninguém de nós ainda é candidato. Somos todos pré-candidatos, Pré-candidatos. né? Uhum. Só a partir aí de agosto ali para frente, ali quando for o prazo. Mas enfim, sem falar muito de formalidades, o Nivaldo na questão política, eu já fui candidato em 2020, né? Foi um convite assim surpresa lá em 2020, Uhum. ao qual eu com a família decidi aceitar por saber que nós precisamos nos posicionar, porque a política ela está em tudo, está na área da família, como você falou antes, Dender, na questão das ações sociais da ABJET, que a gente acompanha aqui o pastor Abel, pastora Márcia e todos os voluntários da ABJET, que é a Associação Beneficente da Igreja. Então, um trabalho maravilhoso, que estão com sede nova agora. Eu busco, sim, ajudar. Eles têm ações sociais para crianças, para famílias. O pastor Abel tem um dom para isso. Ele acompanha as famílias, ele vai ver o necessitado na casa. Nós podemos ver no Instagram da Bejet, ele vai na casa das pessoas ver a necessidade. Isso é lindo, maravilhoso. Então, eu tenho procurado apoiar isso. E é por isso que nós estamos nos posicionando para poder representarmos aqui um ministério, representarmos a família, os valores da família. A nossa igreja, ela valoriza a família, né? Assim como ela foi constituída. Então, para podermos lá representar a bandeira da fé, a bandeira cristã, Zelar por valores zelar por valores cristãos. cristãos, nós precisamos ter mais pessoas nos representando lá na Câmara de Vereadores que defendam essa bandeira, porque nós não podemos pensar que não vão daqui a pouco vir pautas que tentam mexer nisso. Inclusive, nós temos visto durante todo esse ano de 2024 partidos se levantando contra princípios cristãos. Exatamente, aconteceu Contra a em Chapecó. igreja. Contra a E, igreja. inclusive, aqui na cidade Na também já nossa teve, né? cidade também tiveram movimentos, Tiveram pautas aí que... pessoas lá defendendo outras bandeiras lá na frente. Cada um é livre para defender assim, digamos, as pessoas estiveram lá. Amém. São livres, mas nós que defendemos a família, a fé, defendemos os valores cristãos, ou seja, como Cristo nos ensinou e que nós vemos na palavra do Senhor, nós precisamos nos posicionar. E também como eu tenho essa vida dentro da empresa. Eu sou formado em administração de empresa, pós-graduado ali na área de finanças em administração, e 20 anos dentro de uma empresa, temos capacidade de administrar, capacidade de propor, né, lá na frente, como eu falei, quando chegar o momento aqui ninguém está pedindo voto nesse momento, eu estou dizendo que eu estou disposto a ser um representante, um
pré-candidato. É importante nós falarmos disso, sim, para termos unidade, né? E também foi uma experiência muito boa que eu tive em 2020. Porque, como eu falei, foi um convite surpresa, porém foi uma experiência muito boa. Os vídeos que eu fiz, vendo a dimensão da nossa cidade, vendo que realmente tem muitas pessoas que a gente pode ajudar. Então, uma breve apresentação sobre isso também. Perfeito. Né? Dizer que eu estou feliz com isso, com o coração alegre, porque se você tem boa intenção, como ser um pré-candidato, se o coração está alegre, eu entendo que nós estamos no caminho certo nesse sentido, né? E se nós sabemos que podemos ajudar e nos posicionar, na política as pessoas sempre são levadas a criticar, né? Mas vamos nos propor também a participar. Bem, meu querido, então essa é a mensagem sobre a questão política. Tá certo. Obrigado pelo espaço. Eu que agradeço aí, Nivaldo. Bom contar contigo aí. Que Deus te abençoe, te guie. E na medida daquilo que for a vontade de Deus, aí Ele cumpra seus planos na sua vida também. Aí, em nome de Jesus. Direção do Senhor. Obrigado, meu queridão. Valeu, meu querido. E a gente vai estar novamente aqui nos próximos episódios com convidados especiais. Tem muita gente que a gente quer conversar, quer conhecer um pouco mais. Chama nós aí gente, assim como a gente conheceu um pouco da história do Nivaldo hoje, ele se apresentou, a gente quer conhecer aqui muitas histórias de transformação, vidas com Deus, né? Propósitos, essa é a palavra certa. Então entre em contato, comenta aqui quem você gostaria de acompanhar aqui na próxima edição do JetCast, que a gente vai fazer o possível e o impossível para trazê-lo aqui. Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo JetCast. Valeu, Nivaldo. Valeu, meu querido. Até mais.